Pode vir, Aconteceu um lance, hoje aconteceu um lance dentro do campo, exatamente igual ao que aconteceu na final da Libertadores. Os títulos que eu ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: a mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Sim, perdemos. Sim, fomos vice. Aliás, este ano fomos vice quase em todas as competições. Mas vocês viram aquele beijo que eu dei na medalha? Aquele foi um beijo na medalha e no símbolo do Palmeiras. Tenho orgulho de estar no Palmeiras e ser palmeirenses. Não há asteriscos. Ganhamos, perdemos, jogámos mal, mas tenho um orgulho de ser do Palmeiras. Não há asteriscos nos nossos títulos. Parabéns ao Flamengo. Foi o vencedor desta competição. Foi o vencedor da Libertadores. Tem um excelente elenco. Tem um excelente treinador. É um clube muito bem organizado. Mas eu tenho orgulho, muito orgulho, nos vices que tive e que tenho por tudo aquilo que nós fizemos. Eu sei o que é que nós fizemos e vocês viram o mesmo que eu. Os títulos do Palmeiras não têm asteriscos. Saber perder não é uma virtude que o Abel tem. Danilo, quero te ouvir. Sobre isso. Saber perder é uma virtude que o futebol brasileiro não tem. Quando todos os anos, e o Juca Kfouri, que tem mais até tempo de rodagem do que eu, ele fala isso muito bem. Sempre, todos os anos, há alguém atirando contra o título de alguém. Dessa vez, é o Palmeiras colocando asterisco. Vamos lembrar que por algumas rodadas o Palmeiras ficou na frente do Flamengo e o Flamengo foi com o Boto e, infelizmente, para mim, com o Felipe Luiz, para o discurso com uma narrativa parecida de tentar descredibilizar o momento que vivia o Palmeiras, falando de arbitragem. O Palmeiras havia vencido um jogo contra o São Paulo e o Flamengo perdeu contra o Bahia e a entrevista do Boto foi um tempo inteiro falando da vitória do Palmeiras. Felipe Luiz foi a público e falar que o Palmeiras não poderia reclamar de arbitragem. Em 2023, o Textor falou que o campeonato estava manchado. O Levir Coupe, em 1900 e não sei quanto, falou que o campeonato estava manchado. O ano que o Palmeiras foi campeão, o João Martins falou que era sistema que não queria o Palmeiras campeão. Então, assim, a gente aqui no Brasil é especialista em tentar manchar o título do outro colocando asterisco, como fez o Abel Ferreira agora. O Abel Ferreira foi lamentável. É lamentável que ele tente descredibilizar o título do Flamengo. Muito triste mesmo. Mas, quando a gente faz essa análise, a gente não pode esquecer que todo mundo faz a mesma coisa. Então não dá para o Flamengo agora querer falar da narrativa de que o Abel é um absurdo, o Abel não sabe perder. O Boto fez a mesma coisa. O Felipe Luiz fez a mesma coisa. O Textor fez a mesma coisa. A gente, infelizmente, aqui no Brasil é campeão disso, em fazer acusações de campeonato manchado, em falar em sistema, em criar teorias da conspiração sem absolutamente nenhuma prova. Sem absolutamente nenhuma prova. É o Brasil. Agora é o Abel, foi o Textor, e isso que é o mais curioso. É o Brasil e não só com os brasileiros. É com quem vem para cá. Porque como eu mesmo narrei agora, portugueses, o bilionário americano, vem para cá e eles criam essas narrativas e acham que está tudo bem. É um negócio lamentável. Concordo com você, claro, né, que não é exclusivo do Abel, que vários personagens do futebol A brasileiro diferença é que o Abel está aqui há isso. 5 anos. Sim. E vários personagens, o Textor fez isso, né, exagerou, né, levou uma enésima potência. E o Boto também falou. Mas não falta um pouco de autocrítica nesse trabalho do Abel deste ano, talvez nos últimos 2 anos, inclusive, porque é um ano sem títulos. Talvez a torcida não espere um pouco neste momento, colocar a mão na consciência e compreender, fazer uma reflexão do que não foi tão bom que poderia ter sido. Isso sem a menor dúvida, nem a menor dúvida. Tanto é que, na verdade, se a gente for olhar, ele fala sobre isso, ele parabeniza o Flamengo, fala do trabalho, sem dúvida nenhuma que falta autocrítica, só que a questão é,
Nesses 5 anos do Abel, ele muitas vezes faz críticas ao próprio trabalho, faz críticas a alguns jogadores específicos e tal, mas normalmente ele adota alguma narrativa sobre problemas externos. Então, às vezes é que numa época era que o Flamengo tinha mais dinheiro para gastar com contratação, ele tinha menos jogadores prontos. Numa outra época era porque o calendário era muito ruim, numa outra época é porque teve muito desfalque, em outro momento é porque tem asterisco. Ele normalmente tem essa. Nos 5 anos do Abel, o pacote é muito parecido. É muito parecido. Quando perde, ele tem algumas questões externas, falta alguma autocrítica. E dessa vez é a mesma coisa. Somos todos contra um, somos todos um só, bababá. Gente, 5 anos em que o Abel Ferreira é exatamente a mesma coisa. Às vezes ganha, às vezes perde. Mas se a gente for analisar, se a gente for voltar quando o Palmeiras... É que ele chegou ganhando. Depois que ele perdeu, a narrativa é muito parecida. Não tem novidade. Não tem novidade, não tem por que a gente se chocar com isso. E aí, quando eu faço essa análise de um contexto geral, é porque no Brasil, esse tipo de expediente ele é normal, ele é tratado com normalidade. Agora, a minha análise sobre o trabalho do Abel e sobre o que ele precisa falar, ele precisa entender e explicar por que o Palmeiras caiu de produção na reta final, por que a zaga, que era um ponto forte dele, passou a ficar insegura e passou a tomar mais gols, por que o Aníbal Moreno só joga 40 jogos, por que o Murilo está inseguro, por que o Kelvin, depois que machucou o pé, parou de jogar, por que o Vitor Roque e o Flaco Lopes pararam de fazer gol na reta final. Tem várias explicações. Por que o próprio Piquerez não jogou o seu melhor da forma? Por que na Libertadores ele não tinha um volante para jogar no jogo mais importante do ano e jogou com 3 zagueiros e o Andréas de 5? Tem um monte de coisa para explicar. Mas não é novidade que ele crie narrativas para não explicar o próprio trabalho. É que quando ganha, e eu disse agora mesmo a questão do Flamengo, a narrativa ela é criada pelos vencedores. Então, quando ganha, todos os erros ficam para baixo do tapete. Só que agora o Palmeiras perdeu, então ele deveria se explicar. Só que não é a primeira e nem vai ser a última. Se ele continuar por mais 2 anos, é a mesma coisa. Sendo campeão em 2026, todos os erros vão ficar para baixo do tapete. Perdendo em 2026, a culpa vai ser de alguém. Mussetti, dá para explicar tantos porquês? Quais reflexões devem ficar para o Palmeiras ao fim dessa temporada sem títulos? Ô Lu, é aquilo, o ano ruim do Palmeiras, né? É um ano de 3 vices. A gente olha para o lado, tudo bem, a comparação hoje é com o Flamengo, né? Se criou uma narrativa que parece que os grandes rivais do futebol brasileiro são Palmeiras e Flamengo. Mas se a gente olhar para o lado, o Corinthians foi campeão paulista e demitiu o Ramon Dias, criando uma certa crise no Palmeiras, e olha como o Corinthians está. O São Paulo ficou com uma fila danada, conseguiu vencer e não encontra um caminho, é diretor saindo, é goleada para o Fluminense, o Santos vai completar 10 anos sem título. E o Palmeiras, no ano ruim, tem 3 vices. Se a gente pegar essa entrevista do Abel, não sei se o Abel tem alguma pessoa próxima, pode ser um dirigente do Palmeiras, a própria Leila Pereira, que sentasse com o Abel e falasse, de tudo que você falou aqui, eu excluí essa parte do asterisco. Editei, tirei aqui esse segundo e esse segundo. É uma entrevista perfeita. Ele fala que o Palmeiras jogou mal, ele destaca o futebol do Flamengo, ele diz que tem orgulho dos vices, que beijou medalha, era isso. Eu me surpreendi com a coletiva pós-final da Libertadores e falei aqui no programa. Eu falei, a diferença foi tão grande que mesmo com o erro crasso da não expulsão do Pulgar, o Abel não falou o que geralmente ele fala, mas deixou para falar hoje numa entrevista que não surpreende, mas que é ruim. E por muito tempo eu vi que era a torcida do Palmeiras com o Abel contra o mundo. Eu acho que depois desse ano e do desgaste natural de vários anos de trabalho, tem muita gente que eu conheço que já olha para o Abel e fala, putz, de novo, admite que o Palmeiras não está jogando bem. Precisa dessa reflexão, mesmo que seja um ano dentro da normalidade. Perder para esse Flamengo não é indigno. Mas o Palmeiras teve um desempenho ruim na reta final, teve um desempenho ruim nos matas, nas decisões, e teve um desempenho ruim contra o G6. Precisa pensar nas avaliações que fez na janela de transferências e repensar para o ano que vem. E tem totais condições de fazer o que o Flamengo está fazendo em 26. Mas esse discurso não surpreende, mas é chato. O título do Flamengo não tem asteriscos. O Flamengo jogou bem. Venceu o Palmeiras, foi melhor na final, foi decisivo, foi melhor nos jogos grandes. O Flamengo jogou mais, investiu melhor e foi melhor. O Abel não surpreende nesse tipo de entrevista, mas cansa, cada vez cansa mais esse papo do treinador do Palmeiras. O Latifi, para a diretoria, para o Anderson Barros, para a Leila também, não tem nenhum tipo de questionamento em relação ao trabalho do Abel? Eu não estou falando ir embora, a Leila já falou 1000 vezes que quer a permanência dele até o fim do mandato dela. E eu mesma acho importante que isso aconteça, um técnico tão longevo, foi um ano difícil de reformulação, tem vários pontos aí para se apontar do trabalho do Palmeiras nesse ano. Mas reflexões têm que ser feitas, né? Quando as coisas não acontecem como você espera.
E não sei se a Leila faz algum tipo de questionamento ao Abel, de por o que não deu certo, olha, isso não foi legal, porque parece que o Abel tem muito carta branca, um poder tão grande que foi conquistado por ele, né, com todos os méritos, pelos resultados, enfim. Mas parece que é uma carta branca, assim, que não tem muito questionamento. Ou tem, não sei. Lu, depois da final, a comissão técnica ela teve uma reunião, né? Todos os integrantes da comissão conversaram e todos têm o entendimento que o desempenho na final da Libertadores foi muito ruim, mas não só do Palmeiras, do Flamengo também. E o que eles conversaram com a direção foi que o Palmeiras realmente fez um jogo abaixo, tanto é que ontem o Abel ele dá uma declaração dizendo que o Palmeiras perdeu para si mesmo, porque os jogadores não conseguiram fazer o que eles fazem normalmente, né? O que o Palmeiras mostrou em alguma parte da temporada, né? Com jogadores indo bem. Então, o Palmeiras a comissão técnica do Palmeiras entende que, como o Danilo falou, essa frase tem sido repetida algumas vezes dentro do Palmeiras, que a narrativa é contada pelos campeões. Muito se diz que o Flamengo venceu a Libertadores e o futebol ganhou. Mas o jogo em si, na avaliação do Palmeiras, foi ruim para os dois lados. E aí, como muita gente diz, o Palmeiras é o time da ligação direta, da bola longa. E aí a comissão técnica apresentou para a direção 2 números que mostram como esse jogo foi truncado. As bolas longas do Palmeiras no jogo, 64, do Flamengo, 63. Então, os dois times usaram essa ferramenta para um jogo truncado. E outra questão, o Palmeiras, o Abel, ele até chegou a dizer isso na coletiva, não sou eu que estou dizendo, o próprio Abel Ferreira, e a avaliação técnica, a avaliação da comissão técnica é essa, que mesmo o Palmeiras tendo muita dificuldade, teve um gol esperado no jogo, por tudo que o Palmeiras criou, na partida deveria ter feito um gol e o Flamengo 0,72. E aí a direção entende que o rendimento naquela final foi muito abaixo, mas também a final foi difícil para os dois lados, e não que o Flamengo foi um time muito superior, que o Flamengo venceu de forma fácil. Então, de certa forma, essa avaliação da temporada e da final foi aliviada de certa forma, apesar de ter essa questão de que o Palmeiras não fez um bom jogo. Isso é nítido para quem está na comissão técnica e também na direção do clube. Ontem o Abel falou também sobre a renovação do contrato. Vamos ver. Ouviste o que eu falei na sexta-feira? Ouviste o que eu falei na sexta-feira? Ouviste o que eu falei a seguir à eliminação do jogo do Corinthians? Ouviste o que é que a Presidente falou? E o que é que eu falei durante este tempo todo? Podes falar o que é que eu falei? Não queres? Pronto. Eu sobre esse assunto não tenho nada para dizer, porque eu já falei as vezes que foram precisas durante este tempo todo. E a nossa Presidente também, sobre esse assunto, já falamos muito durante este ano e, portanto, não tenho que estar sempre a repetir as mesmas coisas que já repeti. Eu só tenho uma palavra e dei a minha palavra à Presidente. É só isso que tenho para te dizer, que foi o que disse a partir do jogo do Corinthians, quando a nossa Presidente teve uma reunião comigo e eu dei-lhe a minha palavra, porque ela entendeu e entende que eu sou o treinador do projeto, que sou o treinador que fez a reformulação desta equipa e que quer que eu continue, é o sonho dela, que eu continue até 2027. E eu sempre disse que nunca seria um problema para o Palmeiras, serei sempre uma solução. E vocês foram ouvindo aquilo que eu fui dizendo. Portanto, na sexta-feira já tinha falado ao longo da semana e, portanto, não tenho nada a dizer, a acrescentar ao que eu disse ao longo do ano e, sobretudo, o que a Presidente falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Em que pese todas as questões dessa temporada, Gabriel, para o Palmeiras, a permanência do Abel ela é importante? Ou depois de tanto tempo, um ano sem títulos, o último foi o Paulistão do ano passado, talvez já indique aí um fim de ciclo? Então, é algo a ser avaliado, né, constantemente pela diretoria, porque o Palmeiras ele montou um time para ser campeão.
Então, esse investimento, ele requer uma entrega maior. O Abel, para mim, ele comete um erro na temporada, que foi o jogo contra o Grêmio, né? Ele tentou jogar um all-in para a Copa Libertadores, tentou jogar uma responsabilidade maior, talvez, para a Copa Libertadores, usou um time alternativo, já não tinha uma situação tão confortável na busca, mas o Flamengo acabou empatando o jogo contra o Galo. Então, ele poderia ter vencido o Grêmio e estar na briga para essa rodada. E é um time que oscilou quando não poderia. O jogo da final da Copa Libertadores também é simplesmente lamentável por parte do Palmeiras, né? Que troca poucos passes, não dá um chute no gol, talvez até uma estatística que é o único clube da história da Libertadores, né, que jogou finais que não deu um chute no gol. Então você vê que é um trabalho realmente que teve muitos questionamentos. Agora, essa história de trocar técnico também é bastante delicado. O Flamengo demorou para achar um grande técnico depois do Jorge Jesus, né? Agora tem o Felipe Luiz, ainda assim ganhou uma Libertadores, enfim, no meio do caminho com o Renato Gaúcho, né? Então o time, ele faz valer muitas vezes, teve Brasileirão com o Ceni. Era o Dorival, certo? O Renato Gaúcho perdeu 21. Isso, Dorival, perdão. Nossa, então assim, foi a uma final com o Renato Gaúcho, ganhou uma com o Dorival, campeão brasileiro com o Ceni. Então ainda teve uma rotação interessante, mas teve algumas oscilações durante esse percurso. Botafogo também é um bom exemplo disso, né? Saiu o Luiz Castro ali, depois teve uma dificuldade, perdeu o Brasileirão, veio o Arthur Jorge, ganhou 2 consecutivas, e aí tentou achar um novo técnico. Foram do Paiva, deu errado, tá com o David Ancelotti, tem questionamentos, então nunca é fácil, né? Ter dinheiro não é o sinônimo de que você vai ter uma conquista. Acho que é só importante a gente sempre deixar isso claro, mas o Palmeiras fez um investimento a nível de ser campeão. Eu acho que foram erros estratégicos mesmo do próprio Abel Ferreira. Isso que ele faz na coletiva que a gente estava comentando é um método, né? Então, quando você fala que a arbitragem condicionou o título, você tira o peso do seu próprio trabalho, dos seus erros. Ele poderia falar dos erros próprios, ele fala muito mais da questão da arbitragem. Ele já falou, né, foi nas coletivas, ele falou também de novo que após o jogo contra o São Paulo, virou uma situação em que criou uma narrativa contra a arbitragem e que isso teria pesado, teria condicionado, né? E aí o jogo rola da mesma forma para todo mundo. O Boto foi também ali no microfone depois do jogo e fez uma pressão também na arbitragem, com o campeonato andando, né, tentando jogar uma pressão. A Leila fez isso também, né, em outras situações. Então, isso é algo do nosso futebol. Acho que o brasileiro, de forma geral, tem um apreço por falar de apito. O pessoal gosta muito de falar de arbitragem, gosta muito de falar de erros, e isso é algo geral. Mas o Abel Ferreira, ele tem que ser, sim, alvo de questionamentos internos e externos. Externos ele já é, né? Já é aí há alguns dias, mas internos também nesse Palmeiras não dá para achar normal o que aconteceu na final da Copa Libertadores, especificamente. Isso aí. Latifi, me despeço de você. Se você tiver alguma informação para complementar, você publicou no All Sport ao longo dessa semana de que o Abel ainda não assinou, né? Estamos aguardando aí essa assinatura, já falou que vai, mas ainda não foi. E fala, tá meio de luto, né? Refletindo e tal. Não vai melar isso não, né? Pois é, Lu, eu e o Valentim Furlan, a gente publicou a informação que essa assinatura do contrato ainda vai demorar um pouquinho. O Abel tá curtindo os dias de luto. Curtindo é forte, né? Ele tá vivendo. Curtindo dias de luta é bom, hein, Latif? Parabéns. Curtindo uma dor de cotovelo, dá pra encaixar. O cara tá lá no quarto escuro ouvindo música triste, assim. É isso que ele tá fazendo? Não é curtindo uma sofrência que fala? Quando é sofrência, fala o quê? Curtindo uma sofrência, uma dor de cotovelo, luto. Enfim, é isso tá aí. Tá vivendo o luto dele e por isso não aconteceu a assinatura, mas ontem mesmo ele disse que já deu a palavra para o presidente desde agosto, né, que foi quando o Palmeiras foi eliminado por Corinthians no Campeonato Paulista. E ontem um trecho da coletiva de imprensa que me chama a atenção também, ele falando, enquanto eu senti que os jogadores tiverem energia para disputar títulos, eu vou continuar no Palmeiras. Então, o Abel se sente ainda apoiado por esse grupo de jogadores, tem o apoio da presidência, então ele seguirá no Palmeiras. E, querendo ou não, ele fez o Palmeiras brigar por títulos, né? Apesar dos vices, o Palmeiras disputou todos os títulos, com exceção da Copa do Brasil, que caiu nas oitavas de final. Isso aí, Latifi, obrigada, viu? Até amanhã, beijos.